O Wesley pergunta aqui, ô Edmundo, porque agora é o seguinte, quando perde, tudo também é uma porcaria, né? O Wesley fala assim, será que o Mengão não é tudo isso? Os jogos com os grandes que o Flamengo pegou teve dificuldade com o Vasco, o Fluminense e os reservas do Botafogo. Não, eu não diria que o Flamengo ainda está invicto, né? É uma campanha muito boa, melhor ataque do campeonato. Enfim, falando em termos de campeonato estadual. A Primeira Liga não vou nem contar porque o Flamengo tem levado o time reserva e tem também conseguido bons resultados. Encontrou uma equipe determinada, aguerrida, sabendo o que queria, sabendo das suas limitações, sem ter o seu principal jogador e traçou uma estratégia de jogar no contra-ataque, jogar em velocidade pelos lados do campo, explorando o quê? As subidas dos dois laterais do Flamengo que apoiam bastante. Eu tinha certeza disso, Edmundo. Tinha certeza disso. Falei na sexta-feira no Fox Sports Rádio. O Abel é especialista em marcar, em posicionar defesas. E especialista em saída de bola pelo lado do campo para o jogador entrar em diagonal. Aquele migué que o jogador dá, vem aqui para dentro, mas na verdade ele está querendo que o lateral passe para ele cair ali. Né? Você vem aqui e corre para lá para receber a bola. E exatamente isso aconteceu. Aí o Abel tem uma parte fundamental nessa coisa toda. E por outro lado, hoje, especificamente hoje, os principais jogadores do Flamengo não atuaram bem. Não foram... Exceção o Guerreiro, né? O Guerreiro jogou muito bem, participou efetivamente dos 3 gols, né? Fez um e participou dos outros 2. Ele jogou bem, mas a bola chegou pouco para ele, porque o Flamengo foi pouco criativo. Com Mancoejo, Diego quase que apagado, apareceu nos minutos finais com 2 chutes de fora da área. Enfim, mas no geral eu acredito que o time do Flamengo é bom. É um bom time que não funcionou hoje, apesar do 3-3. O jogo só foi eletrizante porque as duas equipes tiveram um bom desempenho coletivo, mas individualmente o Fluminense foi melhor. Ô Simon, hoje pesou nessa final a experiência de um treinador ou não? Pesou, o Abel tem demonstrado desde que assumiu o Fluminense aí, toda a sua competência. É um extraordinário técnico de futebol, ganhou hoje o 24º título da sua carreira, né, com uma longa experiência no mundo afora, e montou essa equipe do Fluminense, que até então, no domingo retrasado, eu acompanhava o voto do Sormani aqui, que era o melhor futebol que estava sendo jogado no Brasil. E aí empatou aquele jogo domingo passado e aí saiu corneteando aí. Hoje demonstrou que o Fluminense é um time muito bem montado, tem experiência e tem bagagem, o Abel. Então, o Fluminense, até agora na competição, levou apenas 2 gols, né? 3 gols. PVC, 3 gols. 3 de hoje. PVC, pesou hoje a experiência do treinador ou não? Eu acho que pesou o fator, o Abel pesou. Hoje de manhã eu conversava com gente na concentração do Fluminense, um dos dirigentes do Fluminense, que diziam exatamente, colocavam todo o favoritismo no Flamengo, por tudo que a gente falou, a viagem longa, os desfalques, o Flamengo montado há 1 ano, enquanto o Fluminense está sendo montado agora, tudo isso, e um fator que foi dito pela pessoa com quem eu conversei de manhã, dizia assim, a gente tem, no caso do Fluminense, a estratégia do Abel, que é um técnico que sabe montar estratégia para um jogo desse tipo. E ele montou. Tirando o começo do segundo tempo, que o Fluminense começou a disputar a posse de bola, ter tanta posse de bola quanto o Flamengo, empurrar o Flamengo para o campo de defesa, fora isso, o Fluminense foi um time compacto, que obrigou o Flamengo a jogar pelo lado do campo para aumentar o número de cruzamentos. O Flamengo abusou do número de cruzamentos justamente porque não tinha criatividade porque não tinha espaço para jogar onde ele está acostumado, onde o William Arão se infiltra, não tinha como infiltrar. Onde o Diego dribla e lança, não tinha como fazer. Então era só jogo para o lado do campo para aumentar o número de cruzamentos. Porque o Fluminense trabalhou estrategicamente para isso. E para puxar o contra-ataque com 2 homens de velocidade. Não tem o Scarpa, você ganhou com o Richarlison muita rapidez. E com o Wellington principalmente, que, repito, foi o melhor homem em campo. E olha, muito legal também foi que o jogo que acabou sendo torcida mista no Engenhão, no estádio Newton Santos, não teve um tumulto, hein? Não teve um problema, não teve nada. Que esse exemplo continue e que siga assim. Tinha 5 vezes mais policiais do que no jogo de Flamengo e Botafogo. Mas tudo bem. Não, claro, ainda bem que não melhor nada, assim, né, PVC? Melhor assim. Eu acho que tem que ser um conjunto, né? Até porque consciência dos torcedores com a segurança pública que tem que ser efetiva. E a conscientização dos dirigentes também, que se uniram. Depois do jogo até, Edmundo, daqui a pouco nós vamos mostrar
Flamengo botou no Twitter oficial parabenizando o título do Fluminense. O Fluminense retribuiu. Mas por falar em título, o Fluminense hoje campeão da Taça Guanabara. Ei, Abel Braga, grande Abelão. O Michael Mafra, o PVC, ele fala que o Zé Ricardo errou. O Berril era para ter entrado no intervalo. O time precisava de velocidade naquela hora. Você concorda? Eu acho que era para colocar o Berril e não o Gabriel. Mas não ia excluir isso que eu falei. Porque é o abuso dos cruzamentos. Porque o time não tinha espaço pelo meio, buscava para o lado do campo. O Berril entrou bem no jogo, mas ele entrou para fazer o que a gente sabe que ele faz. Corta para o lado e cruzamento para a grande área. Também não solucionou quando ele entrou. Eu acho que tem uma... A gente vive dizendo, estadual não vale nada, estadual não isso. Aí você perde um clássico e perde nos pênaltis. E é impressionante como se busca rapidamente o culpado. O Flamengo vai se classificar para a semifinal de estadual. É mais importante ganhar o estadual do que ganhar a Taça Guanabara. Vai estrear na Libertadores na quarta-feira. Não há razão para se criar uma crise agora e para buscar perguntas sobre a qualidade do técnico 3 dias antes da estreia na Libertadores. Mas você precisa falar isso pro torcedor do Flamengo, que aqui no Twitter, aqui tem muitos torcedores do Flamengo reclamando, olha, da escolha, por que escolher o Pascoal, Rafael, é porque perdeu, né? Perdeu, é que nem o PVC falou, arruma desculpa pra tudo. Aqui, ó, o Cristiano Teixeira. Vocês não acham que as escolhas dos batedores de pênalti do Flamengo foi mal feita? Eu acho que a escolha foi, no mínimo, impensada. Você não pode botar os 2 melhores batedores nas 2 cobranças iniciais, né? Então os 2 melhores bateram logo de cara. E aí você fica com os outros jogadores com a mesma obrigação. E aí quem vem para bater é o terceiro pênalti? Hever. Aí vem Rafael Vaz. Gente, com todo respeito aos jogadores, não dá, esses caras... Por que o Mancoejo não bateu o pênalti? Por que outros jogadores mais categorizados... Mancoejo saiu do jogo. Não, sim, estou dizendo assim, porque outros jogadores mais categorizados não apareceram para bater pênalti. Mas pelo lado do Fluminense, as substituições que foram feitas também tiraram de campo o Henrique Dourado, que foi quem bateu o pênalti no jogo. Sornosa, que perdeu, mas ele vinha batendo pênalti também com a camisa do Fluminense. Pascoal, até pegando uma carona na sua resposta, isso é treinamento dia a dia. Todos os dias se treina um pouquinho lá de penalidade máxima. Faz parte disso da rotina dos clubes, independente se você vai disputar uma competição que tem penalidades ou não. E aí o aproveitamento dessas cobranças diárias nos treinamentos é que leva o treinador a tomar essa decisão. É que na hora conta uma série de coisas que não favoreceram o Hever e o Rafael Vaz. Eu acho que na hora mas conta provavelmente também, nos treinamentos eles devem bater bem. Conta bem o emocional nessa parte. Então, nessa hora, mas geralmente... o emocional, ou a pessoa externa isso. Porque o treinador não tem como adivinhar. O treinador pergunta, ou não? Pergunta. Eu via muitas vezes. Eu vi o próprio... Tá legal pra bater? O próprio treinador hoje perguntando. Zé Ricardo, O Zé Ricardo perguntando. Assim, eu não concordo com a primeira alteração, que é a entrada do Gabriel. Ainda acho, já falei aqui sobre isso, eu colocaria o Berril no intervalo, mas acho que isso não excluiria o que aconteceu a partir dali, que foi o excesso de cruzamentos. Agora, ele tentou fazer alterações e com as alterações, para empatar o jogo, estava perdendo o jogo 3-2 até o final do jogo. Primeiro tinha que empatar. Primeiro tinha que empatar o jogo. Aí ele tira o Trauco, que podia ser batedor. Ele tira o Arão, que podia ser batedor. Mas você não pode pensar que você vai manter 2 caras em campo para cobrar os pênaltis. Você tem que empatar o jogo. Ele conseguiu empatar o jogo. Aí foi para os pênaltis. Deixa eu pedir uma licença, para quem não lembra, né? Eu cheguei a jogar muito com o Edmundo na época, quando a gente ganhava título, a gente saía dos restaurantes, das boates 7, 8 horas da manhã. Hoje os caras vão embora cedo e tal. Época boa que a gente jogava grandes ataques, Edmundo, Evair e Benja. Olha aqui, Simon, um termômetro aqui. Você não falou, Paulo Nunes soltou aí. Não, porque na época que eu joguei com o Edmundo, o Paulo Nunes já tinha saído. O CR Flá, já tinha saído, ele chegou depois. CR Flá, a torcida apoia o Zé. Lembrando que o jogo de hoje foi um empate. Aí vem o Darlan Leocádio. É o segundo jogo que o Rômulo não joga bem. E me vem o técnico e tira o Arão. As trocas são ruins. E aí, Simon? O Zé Ricardo é bom, é ruim?
Tá, o torcedor do Flamengo, pelo jeito, aí tá meio dividido, hein? O Zé Ricardo teve alguma culpa hoje? É bom técnico, já demonstrou em outras ocasiões que conhece o grupo, que veio da categoria de base, é um cara que sabe trabalhar e que tem os méritos todos, não é por esse time que montou do Flamengo. Perdeu hoje, perdeu nos pênaltis, não é? Empatou pro Fluminense, que também é outra equipe muito bem montada. Então não tem que agora se desesperar. O campeonato, o importante é o título do campeonato estadual. O Flamengo provavelmente irá disputar, né? E quarta-feira, aí sim é que o bicho pega e aí sim que o Zé vai demonstrar sua competência na Copa Libertadores da América, porque esse campeonato o Flamengo está atrás, montou um baita de um elenco e tem todas as condições de pontear esta competição. Ô Simão, a gente vai voltar lá nós vamos voltar lá para a festa do Fluminense, uma festa moderada, hein? Festa moderadíssima, uma festa tranquila do Fluminense nesse restaurante da Barra. Na volta você vai analisar a arbitragem desse jogo aí. O Devanilha Assis, Benja, pergunte ao PVC o que podemos esperar do Flu esse ano? Um time competitivo. Não dá para esperar ser campeão brasileiro, eu não aposto nisso. Mas dá para brigar por Copa do Brasil, dá para brigar por ser campeão carioca. E vale a lembrança do seguinte, tirando a Primeira Liga do ano passado, com o Levi Coupe, o Fluminense não ganha um título estadual ou nacional desde que o Abel saiu da primeira vez, da última vez, em 2012. Ele saiu em 13, hoje ele falou que nunca entendeu bem a saída dele em 2013 e que poderia estar no Fluminense direto desde aquele primeiro período. Chegou em 2011, foi campeão carioca e brasileiro em 2012 e foi embora em 2013 depois da eliminação da Libertadores. É difícil pensar assim porque ninguém fica no Brasil tanto tempo, né? Se ele teria ficado desde 2011, teria hoje 6 anos no cargo, teria um desgaste diferente. Mas ele se refere à maneira com que ele saiu, né? Ele teve um início ruim no campeonato estadual e o presidente da patrocinadora, muito amigo do Renato, trouxe o Renato. Né? Mas é a isso que ele se refere. Talvez ele não tenha tido coragem de falar desse jeito. Olha aqui, então tem mais uma pro Pascoal e uma pro Edmundo e o Simão vai analisar a arbitragem aí. Ô Pascoal. Oi. O torcedor tá pegando o pé. O Vitor Gomes. Rafael Vaz não tem condição de ser titular do Flamengo. Não sabe fazer cobertura e dar lançamento sem sentido algum. Você concorda? Eu acho que o Rafael Vaz é um jogador que ele pode compor muito bem o elenco. Mas eu não vejo o Rafael Vaz para ser titular do Flamengo. Eu confirmo, vou junto com o torcedor nessa aí. Discutimos isso aqui já algumas vezes. O Flamengo gastou dinheiro com algumas contratações e esqueceu um pouco de reforçar o sistema defensivo. O Nilson Nunes, fala para você aqui, o Nilson Nunes de Lima, naquela busca louca de tirar o Márcio Araújo do time no passado, esqueceram do Vaz. Você concorda? Não é que eu concordo com tudo que ele diz. Assim, eu concordo que a saída do Márcio Araújo não era a coisa mais importante do time do Flamengo a fazer. Não era a contratação do Rômulo que ia tornar o Flamengo melhor do que foi em 2016. Por isso que eu digo, repito aqui, ao invés de contratar uma série de jogadores que o Flamengo contratou, Berril, eu tô falando que em quem ele gastou dinheiro, e o Rômulo foi um deles. Berril, Rômulo, entre outros tantos, deveria ter olhado um pouquinho no mercado se tinha um zagueiro, por exemplo, o Corinthians achou um zagueiro bom, o Pablo, o Santos achou um zagueiro bom, o Kleber, enfim, entre outros times, acharam um zagueiro no mercado. Se o Flamengo tivesse mirado, focado num zagueiro jovem, bom, pudesse chegar ali e assumir a titularidade, só que o futebol hoje não é tratado como posição, é tratado como um sistema. E o sistema defensivo, com o Márcio Araújo à frente dessa zaga, funcionava o ano passado. E você vai arrumar uma briga com a torcida, porque você está propondo a volta do Márcio Araújo à cabeça de área do Flamengo. E foi por causa da torcida que foi buscar um eu não sou o treinador. Aqui é só uma opinião de que, olhando principalmente o jogo de hoje, se ele estivesse em campo, ele protegeria mais o Rafael Vaz eu concordo plenamente com você. Mas a gente fala isso hoje. Não tem aqueles caras que falam assim, não, eu criticar falando de tal, não pode porque paga imposto. Mas pra gente falar que o Márcio Araújo tem que jogar, também não pode. Você fala que o Márcio Araújo tem que jogar, parece que você tá... Você vai ver o que vai acontecer aí nas mídias sociais. Você vai ver o que vai acontecer. Mas quem tem que escalar jogador não é mídia social, é treinador. Quem joga não é mídia social é outra história.